Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje o nosso objetivo é a produção de tirinhas, esse gênero textual que a gente vem trabalhando ao longo dessas 2 semanas. Então, o que vocês lembram a respeito da tirinha? A gente viu várias características sobre esse gênero, a gente viu como é que pode se apresentar. Nós vimos que esse gênero é um gênero muito comum hoje em dia, um gênero bem popular. Mas, como eu falei que o nosso objetivo hoje é produção de tirinhas, a gente vai ter que rever algumas coisinhas em relação a esse gênero, ok? Vamos lá, então? Como fazer tirinhas, né, gente? Vamos primeiro aqui relembrar algumas coisinhas sobre esse gênero, tá? Como já estudamos, a tirinha é um gênero derivado das histórias em quadrinhos. Trata-se de uma curta sequência. Essa sequência, né, pessoal, é uma narrativa, ou seja, ela conta uma história, tá? Uma sequência de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais. Tem uma publicação bastante regular. São como histórias em quadrinhos, que são as HQs, né? Porém, bem mais curtas. Então, quando ele fala aqui, pessoal, que a tirinha ela critica os valores sociais, a tirinha também, além de divertir, a gente vai ver daqui a pouco que ela pode também fazer críticas a determinados problemas da sociedade, tá? Então, a gente vai ver também que, além dessa parte humorística, da parte que trabalha a ironia, a gente tem também a parte crítica, ok? Quais são as características desse gênero, né, pessoal? A tirinha, gente, é geralmente um texto curto, né? Um texto que tem poucos quadrinhos, né? Quando a gente fala de HQ, é aquela história mais completa, né? A história em quadrinho é a história mais completa. A gente vê as histórias de super-heróis, né? Aquelas revistinhas da Turma da Mônica. Então, são histórias mais completas. Quando a gente fala de tirinha, o próprio nome já diz, né? Uma sequência de tirinhas. Então, é uma história mais curta. Possui traços humorísticos, né? O objetivo principal da tirinha é divertir o leitor, né, gente? Uma linguagem de fácil entendimento, ou seja, qualquer pessoa que lê uma tirinha, ela consegue entender aquela história que está sendo narrada. Possui imagens, é um ponto crucial, né, gente, das tirinhas, é a parte visual do gênero, tá? Apresenta a conversa de, no mínimo, 2 personagens, então a gente vê que no caso, a maioria das tirinhas são 2, 3, 4, vários personagens que aparecem aí ao longo da história. Então, esse é um ponto que também é super comum em relação às tirinhas. E também, gente, apresenta balões que expressam as falas dos personagens. É algo que é comum demais, né? A gente vê. Vocês com certeza já veem na internet, nos próprios quadrinhos, quem tem o hábito de ler, né, histórias em quadrinhos, vê que as falas dos personagens são representados por balões. E além dos balões, que não foi citado aqui, a gente tem também as onomatopeias, né, pessoal? Os sons, aqueles sons que são representados por palavras, né? Essa parte visual é bem importante, porque no visual a gente percebe os sentimentos dos personagens, né? É o que está se passando mesmo dentro da história. As tirinhas têm como objetivo principal divertir o leitor. Vamos dar uma olhada aqui numa tirinha, gente, do Agar, o Terrível, que é um dos personagens mais populares nesse mundo das histórias em quadrinhos. Tem uma cena aqui de um rapaz tocando violão aqui para a moça, chega o Agar todo irritado e diz: "Sabia que estou acordada há 2 horas por causa dessa cantoria?" Aí o rapaz responde: "Puxa, não sabia que o senhor admirava tanto a minha música." Então a gente vê aqui a parte mais da ironia, né, gente? É claro que o Agar não estava gostando da música, né? Mas o rapaz interpretou como se ele tivesse há várias horas ouvindo a música porque estava gostando demais. Então, o leitor percebe a ironia que é colocada aí dentro da história, né? Vamos aqui para outro exemplo. "Sai para fora, Rex! Ela te enxotou com pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz." "Então, o que era?" "Entendi. Levar a saia para fora." Aqui, pessoal, a gente tem uma brincadeira muito legal do autor com esse pleonasmo. O que é esse pleonasmo? Uma figura de linguagem. É quando a gente utiliza um termo que não é necessário. Por exemplo, o descer para baixo, subir para cima, sair para fora.
tá? Caiu uma queda. Ou seja, não é necessário a gente falar isso. Então, o autor utilizou essa brincadeira para causar aí a incompreensão do cão pelo que a dona dele falou, né? Então, o humor da tirinha vem justamente desse pleonasmo, tá? Do que ela falou no início. Como a gente viu aqui, a tirinha ela tem um objetivo de divertir o leitor. Mas também nós vimos outra característica dela. Ó. Mãe, o nosso dicionário está desatualizado. Tem coisa que já mudou de significado. A palavra justiça, por exemplo. Então, ó, aqui, gente, já é uma parte mais crítica também que a tirinha ela pode fazer. Aqui ele está criticando a palavra justiça, por quê? Porque hoje, né, gente, a ideia de justiça que a gente tem é uma ideia bem deturpada, né? Às vezes, a gente vê mais injustiça do que justiça, né? Então, a parte social também da tirinha está muito bem representada aqui, que é essa parte de criticar determinados comportamentos da sociedade, ok? Como é que pode ser o formato da tirinha, né? Já que a gente tem o objetivo de produzir a tirinha, como é que pode ser esse formato? O formato mais comum da tirinha é na horizontal, né? Deitadinha assim. Mas também encontramos no formato vertical ou retangular. A gente tem aqui, por exemplo, do lado uma tirinha do Garfield que está na vertical, né? Possui, em sua maioria, até 4 quadrinhos. Então, como ela é uma história mais curta, a gente faz aí poucos quadrinhos, resumindo essa história aí em poucos quadros, ok? Utiliza a linguagem verbal e não verbal, algo que é super importante, né, gente? Na tirinha, a junção dessa linguagem verbal e não verbal é que faz todo o efeito de sentido dentro desse gênero. Na maioria das vezes, com frases curtas, em balões, podendo aparecer em falas. Então, gente, falas representadas aí dentro dos balões também é uma característica das histórias em quadrinhos. Vamos só dar uma olhadinha aqui nessa história do Garfield, né? Um grande abraço de urso e estou pronto para encarar o dia. Ele se dá conta de alguma coisa. Melhor da 2. É segunda-feira e é segunda-feira mesmo, né, gente? Agora é só praticar, né, pessoal? Então, espero que essa aula tenha ajudado bastante vocês. Agora, focar na produção das tirinhas e tchau, né, gente?